Bom dia, Shalom. Estamos começando a intercessão profética aqui no Hub 5x7. Glória a Bom Deus. dia, feliz ano novo. Pois é, a primeira intercessão. É a primeira profética. intercessão do ano profética aqui na Gleba. Deus abençoe. Deus abençoe você que está aqui conosco nesse primeiro dia. Glória a Deus. Deus abençoe você que está aí na sua casa online. Nós estamos aqui usufruindo dessa paisagem, dessa brisa. Desse sol. Glória a Deus, né? Aleluia. Que tempo maravilhoso. Nós estamos profetizando juntos que este ano de 2025 é um ano de conquistas, é um ano de estabelecer o governo de Deus, dos lugares altos para a conquista, é um ano para legislarmos, é um ano para trazermos a vontade do Pai, para não sermos conduzidos pelas circunstâncias e nem pelas projeções da atmosfera. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Eu quero começar com um texto de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 67, que é o cântico de Zacarias. O que aconteceu, né? Zacarias, quando viu que veio um anjo e falou que a esposa dele teria um filho, ele ficou tão assim, atônito, né, de incredulidade, que Deus acabou permitindo que ele ficasse mudo. E quando eu li isso, assim, esses tempos, né, que o Senhor começou a falar conosco sobre o véu de silêncio desde o ano passado, eu vi que a incredulidade estabelece um véu de silêncio. E eu acho que nada melhor do que iniciar o ano rompendo com o véu de silêncio, principalmente esse ano que o louvor vai ser tão importante para nós. E eu quero proclamar, porque esse cântico, assim, aparentemente, pelo que nós lemos aqui, foi a primeira expressão, né? A primeira liberação de som de Zacarias depois que o filho nasceu, João Batista nasceu. E é um modelo de cântico profético. Um modelo de cântico profético. E ao lermos juntos, ao proclamarmos isso, eu quero que você, junto conosco, profetize que todo o véu de silêncio que foi estabelecido sobre você, sobre as suas emoções, sobre os seus lábios, sobre a sua casa, sobre o seu campo, pela incredulidade, este véu de silêncio é rasgado, é removido em nome de Jesus. E é muito fácil a gente colocar o véu de silêncio, né? E muitas vezes não é tão fácil retirá-lo. Mas muitas vezes é geracional. É geracional. Mas nessa manhã nós estamos nesse propósito e nós estamos aqui como ministrando todo o campo do ramo estendido, aleluia, ministrando todas as pessoas que têm participado dessa intercessão profética. Então, Lucas capítulo 1, do versículo 67 em diante. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, veja, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação, na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, e adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Aleluia! E quando
a sua voz é liberada, quando esse véu de silêncio pela incredulidade é rompido, além de exaltar ao Senhor, Zacarias, inspirado pelo Espírito Santo, começa a liberar uma palavra profética sobre a sua geração, sobre a sua descendência, melhor falando. E ele começa a profetizar sobre o seu filho, sobre João Batista. E eu creio que isso aqui é uma palavra profética para toda a geração de João Batista. Vamos continuar. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes o caminho, para dar ao povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Aleluia. Então, nessa manhã, levante a sua fé para romper com esse véu de silêncio que se estabeleceu sobre você por alguma situação e pela própria incredulidade. Diga nessa manhã que você não vai estar alinhado com esse véu de silêncio. Aleluia. A incredulidade que promove medo, que promove desprezo, que promove desobediência, revolta, rebeldia. Mas que você abra os seus lábios como Zacarias para engrandecer ao Senhor. Aleluia. E para profetizar. Aleluia. Sobre os filhos e filhas, sobre esta nova geração. Amém. Em nome de Jesus. Por isso então, Pai, nesta manhã nós começamos com arrependimento. Nós nos arrependemos diante de Ti por toda manifestação consciente e inconsciente de incredulidade. Nós nos arrependemos, renunciamos todo medo, toda dúvida, toda murmuração, reclamação, toda revolta, toda rebeldia, toda independência, Senhor, toda mediocridade, toda insegurança, toda hesitação. Amém. Senhor, nós nos arrependemos pelas múltiplas facetas da incredulidade pessoal, familiar, amém, geracional. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós nos arrependemos dessa incredulidade e nós removemos o véu do silêncio. Amém. Que bloqueia o louvor, que bloqueia, Senhor, nós de bendizermos, de celebrarmos, de Te louvarmos. Aleluia. Com intensidade, com expressividade, amém, com liberdade. Amém. Oh Deus, nesta manhã, nós decretamos triunfo sobre toda incredulidade. Amém. E sobre todo o véu do silêncio que sabota o louvor, amém, que interrompe o louvor, o testemunho, a proclamação da fidelidade do Senhor. Oh. Aleluia! Então abra os seus lábios e de uma maneira muito proposital nesse momento, sim, rompa com todo o véu de silêncio. Aleluia. Remova esse véu das suas emoções, da sua mente, do seu coração, do teu espírito. Aleluia. Zacarias, ele estava tão acostumado com aquele sofrimento de não poder ter um filho, né? Sim. Ele já havia, assim, como é que diz? Aceitado aquela situação. Ah, é assim mesmo e tal. E nesse processo que eu fico, isso aí já é eu com o Senhor, né? Nas minhas buscas com o Senhor, eu fico pensando, naquele tempo, naquele período de tempo que Zacarias ficou em silêncio sem poder falar, você imagina o quanto que ele não teve de tempo para meditar, para ouvir a voz do Senhor. Então, Senhor, nessa manhã juntos, nesse arrependimento, nós estamos como Jó também. Nós queremos confessar que falamos demais,
Falamos de coisas que nós não entendemos. Falamos a respeito da situação com uma conformidade, com uma incredulidade, como Zacarias. E muitas vezes o Senhor está colocando nessa manhã essa palavra para que nós possamos romper todo esse silêncio e realmente romper em louvores, Senhor. E romper em adoração, romper proclamando a tua fidelidade, retirando lá das nossas entranhas toda a disposição de louvar, de adorar. Senhor, neste ano em que o Senhor está nos dizendo que é o ano para a manifestação do tabernáculo de Davi neste lugar, nós não aceitamos ficar represados em nome de Jesus. Amém. Nós não aceitamos ficar reprimidos. Amém. Então, faça algo. Não fique do mesmo jeito que você tem sido, tem ficado até o dia de hoje. Tenha uma iniciativa de romper nesse louvor. Aleluia, grande é o Senhor, grande é o Senhor, fiel e verdadeiro, grande é o Senhor, digno de louvor, grande é o Senhor, fiel e verdadeiro, grande é o Senhor, muito digno de louvor. E Senhor, nesta manhã, rompendo com as restrições do louvor, rompendo com a repressão, né, Das circunstâncias. bloqueando o louvor, nós te exaltamos. A ti seja a glória, a ti seja a honra. Tu és este Deus único, santo, peculiar, maravilhoso, Deus grande e poderoso, Aleluia. fiel. Nós te exaltamos, porque na manifestação da tua glória, o Senhor expressa a compaixão, a benignidade, a longanimidade, a misericórdia, a fidelidade, o perdão, a redenção, as bênçãos, Senhor. Nós te adoramos, Aleluia. nós te exaltamos, Aleluia. porque Tu és o Deus da aliança, que não se Aleluia. esquece, não quebra a aliança, Aleluia. Deus de promessas. Nós te exaltamos por Jesus Cristo, porque nele temos o sim e o amém Para todas as promessas. E não há Aleluia. impossíveis nas tuas promessas. Então nós te adoramos, Amém. nós te exaltamos, porque o Senhor é o Deus que intervém e a destra do Senhor realiza maravilhas. realiza sinais, prodígios, maravilhas, milagres. Oh, Nós te aleluia. adoramos nesta manhã. Aleluia. Com todo o nosso coração. Aleluia. Nós Aleluia. proclamamos que Tu és o nosso Senhor. Tu Outro és. bem Não não possuo. possuímos, senão Em a nome Ti de somente. Jesus. Aleluia. Aleluia. E como nós estamos nesse romper com o véu de silêncio, o Espírito Santo acabou de me trazer um texto que a gente está tão acostumado. Vocês se lembram de Adão e Eva? Quando eles erraram, quando eles desobedeceram, qual foi a atitude deles? Eles se esconderam, eles se aquietaram. Então esse é outro motivo do silêncio. Além da incredulidade, quando você erra, quando você comete falhas, quando você desobedece, você escolhe ficar quieto, né? Aí já não é algo que foi estabelecido pelo Senhor, como no caso de Zacarias, que fez ele ficar mudo. Sim. Mas Adão e Eva, eles decidiram Ir para o silêncio. ir por silêncio. Tanto que quando Deus chega no jardim para ter aquela comunhão, ele precisa chamar e insistir para que Adão e Eva surgissem, né? Aparecessem.
Então, Senhor, nessa manhã nós queremos juntos também nos arrepender Sim, por todas as vezes que por causa dos nossos erros, dos nossos pecados, do nosso desalinhamento, todas as vezes que por causa de coisas erradas que nós fizemos e temos consciência que fizemos, nós escolhemos nos calar. sim. Nós escolhemos ficar na nossa. Ah, é melhor eu ficar na minha, né? Uhum. Nós escolhemos esconder o nosso rosto de Ti, da Tua presença. Sim. Nós escolhemos calar a nossa voz, a nossa expressão. Então hoje nós nos arrependemos, Senhor. Nos arrependemos pessoalmente, individualmente. Amém. Nos arrependemos como famílias, nos arrependemos como campo, nos arrependemos como nação, por todas as vezes, Senhor, que nós escolhemos nos esconder no silêncio, nós escolhemos nos aquietar para não sermos expostos, ou por não nos acharmos dignos, ou simplesmente para evitar de errar novamente. Nós nos arrependemos e nós já proclamamos, Senhor, que nem isso, nem o erro, nem a incredulidade ou qualquer outra atitude vai impor sobre nós o véu de silêncio. Senhor, nós estamos proclamando que neste ano da graça, Sim. a Tua graça vem sobre nós, para nós rompermos essas barreiras pessoais, essas barreiras de incredulidade, Sim. essas barreiras de crítica, essas barreiras, Senhor, que aparecem aí no dia a dia, e nós vamos liberar o nosso louvor, Aleluia. e nós vamos liberar o nosso som, Sim. e nós vamos liberar tudo aquilo que nós temos em nós, porque Tu és digno, Senhor. Amém. Tu és poderoso, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. Então, nessa manhã, mais uma vez, seja pela incredulidade, ou seja pelo erro, ou seja por qualquer outra Por circunstância. sinal, Deus está me mostrando uma outra circunstância que nós já vamos falar Então daqui a pouco. fale, e aí já remova esse véu de silêncio. Exato. No Salmo 137, versículos 2 a 4. Nos salgueiros que lá havia, falando da Babilônia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Então, muitas pessoas elas estão com o véu do silêncio e bloqueadas de liberar o louvor porque elas estão cativas, elas estão oprimidas. E aqui eles penduravam a harpa, né? E quando os próprios opressores diziam: cante, expresse esse som alegre, e eles diziam: como? Então, Senhor, nesta manhã, Amém. ajuda-nos. Senhor, ajuda os irmãos neste ano da graça. Sim, Senhor. Sim, O Senhor esteja trazendo à luz os cativeiros que estão sendo os promotores, os promovedores do véu do silêncio, que tem impedido que o teu povo libere o cântico de louvor com alegria, com expressividade, porque estão cativos, porque Sim. estão oprimidos. E eu não sei se cabe aqui, até vou fazer esse meio em formato de pergunta, porque uma vez que os próprios opressores estavam dando essa abertura para que eles louvassem ou entoassem os cânticos, a verdadeira razão deles não estarem louvando não é porque eles eram proibidos ou impedidos, Não. né? É porque eles estavam contrariados. Contrariados, azedos, Azedos. amargurados. Então, você, no cativeiro,
você fica contrariado, você fica amargurado e muitas vezes revoltado. E muitas vezes, como eu não sei se é esse caso aqui, quem permite você ir para o cativeiro é Deus. Na verdade, aqui foi Deus que levou, não foi nem permissão, era uma disciplina. Foi uma disciplina. Isso. E veja, quando nós estamos sendo disciplinados, a nossa tendência é essa, é ficar contrariado. Emburrado. Então, já que não pode, não vou fazer, não vou falar, não vou me expressar. Vou ficar na minha. Gente, isso é pura rebeldia. Isso é pura contrariedade íntima no nosso espírito, Isso. né? E ali eles poderiam, e eles não. Podemos dizer que eles não queriam? Eles não queriam. Eles não queriam. Eles disseram, como que nós vamos fazer isso? Então, na verdade, a culpa não era nem do cativeiro, né? Não. A culpa era da carne mesmo. Então, Senhor, no nome de Jesus, nessa manhã também, além da incredulidade, além do erro, culpa, pecado, nós também removemos essa contrariedade no nosso íntimo das disciplinas do Senhor para conosco. Senhor, por todas as vezes que ao sermos corrigidos, disciplinados, todas as vezes e estarmos cativos por causa da disciplina, nós nos recusamos a louvar. Nós ficamos ali com o freio de mão puxado, aqui em cima, né? Num ato de revolta, num ato assim de protesto. Então, Senhor, nós rompemos com tudo isso, seja na nossa vida pessoal, familiar, profissional, ministerial, como cidadãos na nossa nação. Como ministros de louvor. Como ministros de louvor. Porque isso tem acontecido também. Então, o ministro de louvor que canta, toca, dança, faz a parte de luz e de som, de captação, de mídia, muitas vezes vai lá na frente, até canta, mas por dentro está emburrado. Está revoltado. Né? Revoltado, por dentro está contrariado. Por dentro está com o véu do silêncio. Então, Senhor, nesta manhã, nós removemos todo tipo de véu de silêncio. Todo tipo, nos arrependemos. Tudo aquilo que tem promovido, tem sido a raiz do véu do silêncio, restringindo o louvor, represando o louvor, sabotando o louvor ao Senhor, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, o Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Nós rompemos com o véu do silêncio. Nós rompemos, nós rasgamos, Senhor, nós removemos em nome de Jesus. Da minha casa, do meu campo, em nome de Jesus, do meu território. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com alegria, com entusiasmo, com júbilo, o louvor ao Deus vivo, Deus forte, Deus glorioso, aleluia, Deus tremendo, aleluia. Aleluia. Então decida aqui, decida aí na sua casa, saia desse momento estátua, né? Isso. Eu acho que o tabernáculo de Davi não tem nada a ver com o momento estátua. Não. Esse é o meu momento. Então esse ano inteiro, sinto muito, tabernáculo de Davi não dava para ter estátua. Não. Era uma coisa com muita animação, com muita gratidão, com muita alegria. Com muito júbilo. Então, esse ano, você vai precisar aprender a se mover. Você vai precisar aprender a se expressar de uma nova forma. Não vai poder ficar cativo ao seu temperamento ou às suas questões. O louvor precisa estar em primeiro lugar e nós a proclamamos assim, que o teu louvor, Senhor, estará em primeiro lugar na nossa vida. O teu louvor em nós será como este trilho que nos conduz e nos faz fluir com toda a liberdade. O teu louvor em nós, ele vai estar
sempre nos conduzindo ao lugar certo, no ritmo certo, Sim. na intensidade correta. Senhor, Aleluia. nós te louvamos e na Aleluia. humildade do Senhor, Te nós louvamos. vamos nos expor sim, Aleluia. como Davi se expôs. Aleluia. Aliás, a preocupação de Mical Era a exposição. justamente a exposição, né? Então, cuidado quando você está muito preocupado de se expor, do que vai acontecer, o que os outros vão dizer. No mínimo, é uma sombra de Mical, no mínimo. Que também é um símbolo profético deste ano. Porque um símbolo profético deste ano é a janela. Sim. E ela estava na janela criticando. Criticando, E isso não é de Deus, né? Não. Isso não é um ministério, né, Adriano? Eu acho que tem pessoas que acham que tem um ministério de crítica. E confunde discernimento com crítica. Então, nessa manhã, nós já estamos pegando a espada do Espírito, porque Amém. nós estamos fazendo essa separação. Amém. Quem tem discernimento não critica. Quem critica é porque não tem discernimento. Então, diga aí, Senhor, eu saio da janela, se for esse o seu caso, eu rompo com essa preocupação, esse temor de homens. Eu saio desse lugar de cobrança, de acusação, porque a crítica, irmãos, está envolvido com tudo isso, cobrança, né? Com acusação, com temor de homens. Temor de homens. Então, Senhor, nós rompemos com isso e nós proclamamos nesta manhã que o louvor vai primeiro. Amém. A tua palavra diz, Judá, louvor ao Senhor. Aleluia. Judá, eu escolho te louvar. Eu escolho te louvar. E a tua palavra diz, Judá vai primeiro, entrando por suas portas com hinos de louvor. Amém. Então, Senhor, nós nos movemos, nós proclamamos que nós escolhemos não só louvar, como priorizar o louvor. Amém. Como o louvor indo à frente em todo e qualquer movimento. Amém. Em nome de Jesus, agora, nós proclamamos essa prioridade do louvor. Amém. Agora diga para quem está aí com você, mas se você estiver sozinho, você pode falar para você mesmo. É louvor, viu? Não é contemplação. Isso. É louvor, viu? E você sabe, será que as pessoas sabem a diferença? Deixa eu dizer para você, no Salmo 150, há uma expressão clara do que é louvor. É quando você exalta a grandeza e o poder de Deus. Então não tem nada a ver com contemplação. Nada a ver. É algo barulhento, é algo expressivo, né? É algo entusiasmado. Sim. E sempre que você está entusiasmado, você não consegue se conter. Seja até melancólico e fleumático, né, Adriano? Sim. Quando está entusiasmado com alguma coisa, é perceptível, independente de temperamento. Até o fleumático, melancólico, fleumático, no mínimo, ele dá uma risadinha assim, ó. Enquanto o sanguíneo está virando piruleta, o fleumático, melancólico, ele dá uma risadinha. Mas assim. expressa, Mas né? expressa. Então, é notável. Então, não é para... A contemplação tem o seu lugar. Sim. Nós não estamos aqui falando mal da contemplação. Não. Nós estamos colocando cada coisa no seu lugar. Ordem. Este ano é ano desse louvor. Isso. Não é à toa, e é o texto que o Adriano usou, quando lá no começo de quem subirá, Judá, Juízes, quem subirá, Judá vai na frente. Por quê? Porque eles estavam numa estação de conquista. Isso. Então, algo é fato, gente. Não se conquista sem louvor. Então, você no pode... reino de Deus, não. Você pode jejuar, você pode fazer campanha, você pode ofertar. Pode fazer vigília. Você pode fazer vigília, você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Se você omitir o louvor, se você restringir o louvor, a conquista não vai acontecer. Agora... Aí, quando chegar lá no final do ano, e você for fazer uma calibragem, for fazer uma avaliação, aí você vai falar, puxa,
Eu não louvei como eu poderia ter louvado. Agora, é muito importante, neste tempo tão confuso e com tantas opções, você vai para a internet, tem N ensinos sobre louvor. É muito importante você estar louvando firmado nas Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para toda boa obra. O louvor é uma obra. Então, nós precisamos discernir muitos cânticos que estão por aí, se não estão contrariando bases sólidas das Escrituras. Dessa exaltação do Senhor. Por isso que Jesus disse que o Pai procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito, com intimidade, com profundidade, no mover do Espírito Santo e em verdade. Então, Senhor, nesta manhã nós também já passamos a espada Amém, do Espírito, amém. cortando, Senhor, todo engano, toda heresia nos cânticos, nas músicas, em nome de Jesus. Amém. Para que o nosso louvor, com música, sem música, o nosso louvor, As nossas proclamações que exaltam a tua grandeza e o teu poder, sejam livres Amém. de desvios, de apostasias, Amém. de contaminações, em nome de Jesus. Então aproveite esse tempinho aqui ainda que temos e já faça uma pequena demonstração, pelo menos o começo de um ano em que o louvor vai na frente na sua vida. Vamos lá. Aleluia. Aqui na sua casa. Aleluia. Glória Proclame, proclame. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus na terra. Poderoso, Glória a Deus em todo tempo. grande é o Senhor. Glória a Deus. Rei da glória, digno da minha vida. Aleluia. Senhor, nós te louvamos. Profetize. Nós te louvamos pelo que o Senhor tem feito neste lugar. Nós te louvamos porque nesta semana nós completamos 70% de pagamento da terra. Aleluia. E nós proclamamos: Glória a Deus. até aqui nos ajudou o Senhor, por estarmos em dia com os pagamentos da terra. Nós te louvamos, te Aleluia. exaltamos Sim, por Senhor. todos que o Senhor tem movido a ofertar, a contribuir, investir nesta terra. Amém. Senhor, nós te louvamos Aleluia. Te por todos louvamos. os investimentos que já fizemos até aqui, Sim, Senhor. nesse movimento do Projeto Campinas, desde a primeira etapa, desde espiar a terra, até esse momento quando estamos terminando a etapa 4, com tantos investimentos. Nós te louvamos. Ocupando a terra. Ocupando a terra. Nós Aleluia. te louvamos. Nós te louvamos, Por abrir Senhor. o céu sobre este lugar. Nós te louvamos Aleluia. pelos dons que operam conosco. Aleluia. Senhor, nós te louvamos. Oh, Senhor. Porque se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Senhor, nós te louvamos pelo AIM Cursos, esta plataforma de treinamento com tanto conteúdo, unção, Amém. revelação, Amém. sabedoria para equipar o corpo de Cristo. Amém. Nós te louvamos. Aleluia. Nós te Aleluia. louvamos porque o Senhor tem estabelecido nesta terra o tabernáculo de Davi. O Senhor tem Aleluia. demonstrado nesta terra o tabernáculo de Davi. Nós te louvamos. Amém. Aleluia. Amém. Louve, Aleluia. escolhe louvar. Grande é o Senhor. Deixa o louvor ir primeiro na tua vida, na tua Amém. casa, no teu campo. Grande é o Senhor. Aleluia. Remova o véu do silêncio. Proclame sobre a graça de Deus. Aleluia. Você vai precisar perceber quando o mau humor estiver chegando. Isso. Ou se de repente você já acorda de mau humor, né? Não sei. Mas você vai precisar discernir o mau humor, porque senão ele vai te engolir.
Isso. Porque o mau humor é uma das ações das trevas Sim. para impedir a sua conquista. Porque daí você não louva, se você não louva, você não conquista. Então você precisa perceber, às vezes você acorda, já acorda achando ruim, já acorda pensando em alguma coisa negativa, ou você até acorda bem, mas já tem um contato ali, uma situação que te deixa, já vai louvando, já vai usufruindo da graça e já vai dizendo, Senhor, a tua graça é melhor do que a vida, não importa o que eu vou ter que enfrentar hoje, não importa se eu cometi erros, não importa se eu vou ter que aprender, não importa se eu vou ter que enfrentar os opressores. Se eu vou enfrentar os opressores, eu sei que eu vou vencer os meus inimigos. E eu vou conquistar. Então Aleluia. eu te louvo, eu te exalto, Aleluia. eu glorifico o teu nome, porque tu és fiel, Sim, tu és Senhor. verdadeiro, tu és Aleluia. poderoso. Aleluia. Chega dessa história, ai, hoje eu não estou tão legal assim. Ontem eu estava fazendo uma reunião com a parte de gestão, né, de administração. E uma das coisas que a gente estava conversando é o seguinte, é certo que a gente não está no nosso melhor humor todo dia, ok? Mas você vai deixar que o mau humor defina quem você é naquele dia? Você vai deixar isso acontecer? Então diga, não, meu louvor será continuamente ao Senhor, eu serei uma flecha na mão do arqueiro para espalhar o louvor do Senhor, eu serei uma flecha na mão do arqueiro para levar e estabelecer o louvor por onde eu for, e nós eliminamos essa cultura de que tudo bem o mau humor nos dominar. Diga, aqui não, no meu negócio, na minha casa, na minha vida, na minha família, nós triunfamos sobre o mau humor, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, por meio de Jesus Cristo, nós oferecemos a Deus sempre, diga comigo, sempre. Sempre. Mais uma vez, sempre. Sempre. Em todo tempo. Em todo tempo. Sacrifício de louvor. Sacrifício de Que é o louvor. fruto de lábios. Que é o fruto de lábios. Que Que confessam. O seu nome. Senhor, nós escolhemos te louvar. Nós sempre. escolhemos te louvar sempre. Independentemente do temperamento, independentemente das circunstâncias, do humor, da situação financeira, Amém. da situação de saúde. Amém. Senhor, nós escolhemos oferecer ao Senhor sempre o nosso louvor. De Jesus Cristo, sacrifício de louvor. Aleluia. Aleluia. Irmãos, no AI Cursos, nós temos 2 treinamentos que esse ano você precisa revê-los. Um deles, uma nova perspectiva do tabernáculo de Davi. Você precisa crescer na revelação do tabernáculo de Davi. E o segundo é ativação de Judá, que trata da era apostólica. São 2 treinamentos tão chave, porque neste ano o louvor é chave para a conquista e ele é chave para te manter no alinhamento. Muitos correm o risco de sair da verdadeira ordem do reino por restrição do louvor. Isso. Por causa do véu do silêncio. É. Porque o véu do silêncio, ele mata, né? Ele mata. O fim do véu do silêncio é a morte, literalmente. Então, Senhor, nesta manhã nós te louvamos. Sim, Senhor. Te louvamos pelas experiências que temos tido com o Senhor. Aleluia. As aprovações nas provas, nas tribulações, o perfil de testemunho. Nós te louvamos pelos processos de arrependimento, de libertação, de cura interior, Amém. de transformação. Nós te louvamos pelos processos de amadurecimento, Amém. pelos dons espirituais, pelo ministério, pela unção, pela esfera de ação que o Senhor demarcou o nosso campo. Amém. Nós te louvamos por toda a provisão, sustento, abastecimento. Nós te louvamos, Senhor, por toda a proteção,
livramento, respaldo, Aleluia. cuidados. Nós te louvamos, Senhor, pela capacitação, direcionamento, como o Senhor tem se revelado a nós, tem nos dado revelações, discernimento, sabedorias. Senhor, nós te louvamos por nos revestir de autoridade no nosso campo, na nossa esfera de ação. Aleluia. Aleluia! Oh, glória! Irmãos, Aleluia! uma das palavras para este ano é aleluia. Que significa? Que significa um comando de triunfo que expressa o louvor ao Senhor. Deus seja louvado. Deus seja louvado. É uma ordem. É uma ordem. Aleluia é essa ordem. Aleluia. Deus seja louvado. Então, quando você diz aleluia, você está dando um comando para que aquela situação se transforme e seja a manifestação do louvor ao Senhor. Já deu para perceber que vocês vão cansar de ouvir a gente falar isso o ano inteiro, O ano né? inteiro. Ai, que implicância! E olha, nem pensa que é por sua causa. É por causa das conquistas, porque já aconteceu, né? Às vezes as pessoas falam, eu acho que os apóstolos estão falando isso por causa de mim. Eu acho que os apóstolos estão falando aquilo por causa do que aconteceu. Não, você fique tranquilo. Nós falamos aquilo que nós ouvimos que o Senhor está dizendo. E que nós vamos repetir a questão do louvor. E rompendo e removendo todo o véu de silêncio. E estabelecendo o tabernáculo de Davi, assim, oferecendo por meio de Jesus Cristo, sempre sacrifícios de louvor. Inclusive, por exemplo, a equipe pastoral, quando for fazer lá a ministração de libertação, cura interior, a primeira pergunta que vai ser feita é o seguinte: como é que está o sacrifício de louvor? É a primeira pergunta. Porque senão, né? Porque se você não está... Como é que por vai meio de conquistar a Jesus Cristo, libertação? Exatamente. Sempre oferecendo o sacrifício de louvor, nada funciona. Nada funciona. Aleluia. Aleluia. Os avisos já, né? Já. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Nós já estamos com as inscrições da Escola do Reino liberadas. Então, hoje você já pode ter iniciativa para fazer a sua inscrição na Escola do Reino. Você que recebe newsletter, a newsletter já chegou na sua caixa de e-mail e lá tem um lugarzinho assim, clique aqui e você já é direcionado para fazer a inscrição. Então, não deixe de fazer a sua inscrição. Escola do Reino, do dia 28 de fevereiro a 4 de março, sexta-feira, 19h30, terça-feira, às 12h30, 15 aulas. As aulas já estão definidas, a programação já está pronta. Então, dessa vez sou eu que vou falar. A Escola do Reino deste ano só não vai conquistar aquele que falar, eu não quero. Estou feliz assim. Porque se você quiser e crer, o Senhor vai te capacitar. E dentro da sua verdadeira identidade, sem comparação, sem competição, sem inveja, sendo você dentro do plano de aliança. Amém? Amém. Então, faça a sua inscrição, mobilize a sua equipe, para que a tua equipe ande junto na mesma pegada, em nome de Jesus. Outra questão muito importante, priorize estar presencialmente. E nós vamos fazer um layout especial, Nós né, vamos Adriano? fazer um layout especial aqui para a Escola do Reino. Né? Então, não vai ser igual ao congresso, não vai ser igual aos treinamentos que a gente faz, vai ser um layout diferenciado para a Escola do Reino. Vai ser um tempo assim muito intenso. Muito intenso. Maravilhoso, em nome de Jesus. E como eu disse, se você quer acampar aqui, nós vamos ter um protocolo. Então, você pode mandar para a recepção, eu tenho interesse em acampar lá.
É. E depois nós vamos... Porque a gente vai mandar as informações para você acampar o que você precisa. Vai ter critérios. É, porque não somos nós que vamos montar Exato. as barracas. Não. Então, todas as instruções e informações a gente vai estar passando para você. Diretrizes, protocolo, para ter ordem. Amém? Estilo e modelo ramo estendido. Sim, como sempre. Como sempre. Amém? Remanescente é assim, remanescente gente. É assim. Remanescente para sobreviver tem que ter ordem. É. Porque remanescente, como remanescente é remanescente, né? Ele não tem volume. Pode até não ter volume, Isso. mas ele tem identidade, ele Isso. tem... Ele tem modelo. Modelo. Amém? Aleluia. Outra coisa, jovens de 15 a 30 anos, se você se move conosco, é inadmissível você não estar no acampamento Nova Safra, Tudo pelo Reino 2025. É simplesmente... Não tem nem que orar, né? Não tem nem que orar. É simplesmente... Não, tem. Às vezes a gente ouve umas coisas assim, eu vou orar para umas situações, que eu falo assim, para outras precisava orar e não ora. Para essas que nem precisava orar, vai orar, né? Exato. Quando o Senhor disse para Moisés, por que você está orando? Exatamente. Agora é hora de marcha. É, exatamente. Esse é um tipo. Agora não é hora de você orar, agora é hora de você marchar. Então, jovens de 15 a 30 anos, e veja, líderes que se movem conosco, que no seu campo tem jovens, então é preciso que você mobilize os seus jovens para que estejam aqui. Amém? Amém? Amém. Amém. Em nome de Jesus. E o próximo treinamento? E o próximo treinamento, dia 1º de fevereiro. Próximo final de semana de primícias. 1º e 2 de fevereiro. E o tema, a chave para ser frutífero. Você precisa ser frutífero como pessoa, como família, como ministério, como igreja, como negócio, sendo remanescente, que é diferente. Então, há muitas pessoas se cobrando, como eu me cobrei, uma eternidade. Tentava N estratégias e métodos para frutificar e não dava certo. Ok? A chave para ser frutífero. Dia 1º. E essa semana a gente já libera para inscrição gratuita. Com uma questão já importante. Nós vamos transmitir pelo canal do YouTube e também vamos transmitir pelo aplicativo AIM Cursos. E vai ter uma comunidade ali no AIM Cursos. Vai. O que é essa comunidade? Todas as pessoas que fazem aquele curso, aquele treinamento, elas conseguem estar ali interagindo, né? Conversando, compartilhando. Isso. De uma maneira mais direcionada mesmo. E todos os que fizerem inscrição gratuitamente para esse treinamento, o extra, que é aquele tempo, quando termina o treinamento, o replay, normalmente, o que a gente fazia? Mandava o link por e-mail, por WhatsApp. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Preste atenção. Preste atenção. Vai estar tudo no AIM Cursos, lá baseado nessa comunidade. Okay? Isso. Então não fique esperando. Ai, não recebi o link. Vai estar lá. Acaba o treinamento, automaticamente já está tudo lá. Já está tudo lá. Foi assim no congresso. No congresso e vai ser assim. E nós tivemos um feedback muito bom de quem participou. Então, se você não baixou o aplicativo, corra, baixa o aplicativo, tá bom? Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! E louve ao Senhor. Aleluia! Grande é o Senhor. Oh, glória!